Eu queria chamar a atenção hoje para a incrível capacidade da Câmara dos Deputados de, numa mesma semana, criar 3 CPIs para investigar o escândalo dos outros e ela mesma criar um escândalo. É sensacional. É maravilhoso. Parabéns, Câmara dos Deputados. Na mesma semana, 3 CPIs e um escândalo. É um feito. Ela montou uma CPI para... Bom, vamos falar antes do escândalo, né? Vamos falar antes do escândalo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados se reuniu na terça-feira para votar uma proposta de emenda constitucional 9. A proposta de emenda constitucional foi aprovada por 45-10. Juntou todos os aliados do Lula, juntou todos os aliados do Bolsonaro, e de mãos dadas, aê, vamos lá, we are the world. Eles se juntaram e aprovaram, colocaram para andar a PEC número 9. E o que a PEC número 9 propõe ao país? Partido político que na última eleição estava com as contas, a prestação de contas irregular, será anistiado. Olha que maravilha, a PEC diz o seguinte: as legendas não podem ser punidas com sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de recolhimentos de valores, multa e suspensão do fundo partidário. Não pode suspender o fundo partidário, nem o fundo eleitoral, para aqueles que tiveram problema na conta eleitoral na eleição anterior à promulgação. Ou seja, na última eleição. Os caras se juntaram para dar um passa-moleque na sociedade brasileira. Passa-moleque. Um passa-moleque. Aí você fala assim, não, mas isso aí, os bastiões da moralidade, né? Os nossos deputados, eles se reuniram e estão protestando, greve de fome. Não, 45 deputados. O PT votando a favor, o PL votando a favor, PL do Bolsonaro, PT do Lula. É inacreditável. Eu não vou ficar citando nomes de quem votou a favor para não ter que ler os 45 e depois alguém vai dizer que eu esqueci um. Eu tenho aqui a lista. Basta pegar a lista dos deputados republicanos, PSB, Solidariedade, PSD, MDB, PP, União Brasil, PT, PL, votando a favor dessa tese, dessa proposta absurda, um escândalo sem tamanho. Ou seja, os caras receberam 5 bi de grana, 5 bi, e eles têm que prestar contas. Aí se der ruim na prestação de contas, tudo bem, não vai ter sanção, não vai ter. É um escândalo. Aí na mesma semana, eles montam uma CPI para investigar o MST, uma CPI para investigar a máfia de apostas e uma CPI para investigar o rombo das lojas americanas. Ou seja, vamos investigar o escândalo dos outros e vamos criar um nosso. Na mesma semana. Mas gente, o que é isso, um negócio desse? Quer dizer, um cretino qualquer escreve uma proposta, claro que isso aí é um grande acordão, né? É o acordão dos bacana. Na mesma PEC é o seguinte, nós não cumprimos as cotas raciais e nem de gênero. Não tem problema, também está anistiado. Quer dizer, eles pagam de bacana na hora de aprovar uma legislação que cria cotas, que cria limites, que cria regras para prestação de contas, depois eles aprovam uma outra para tirar tudo isso. Vê se pode. É uma cara de pau. Se você for na Câmara dos Deputados, tem lá o vídeo da sessão, eles ficaram discutindo e tal. É uma coisa ridícula. É desonesto. É desonesto um negócio desse. É moralmente questionável. E aí eles falam assim, não, mas espera aí, não seja radical.
A Comissão de Constituição e Justiça faz apenas uma avaliação sobre a constitucionalidade da proposta. Ela está em desacordo com a Constituição? Sim, não. Se não está em desacordo com a Constituição, pode andar. Nós não podemos fazer aqui uma censura aos conteúdos, tá? Digamos que alguém fizesse uma proposta criando a Estercobras. Estercobras. Estercobras é uma estatal que vai pegar o esterco do gado brasileiro, enlatar e entregar na casa de cada um dos deputados, dos filhos dos deputados, das mães dos deputados. Todos eles, deputados e senadores, vão receber uma lata de esterco e como é um projeto de lei, ou uma emenda constitucional, eventualmente, tá lá, é Estercobras. Aí eles têm que comer junto com aveia, né? Pode não comer também, mas vão receber uma lata de esterco todos os dias de manhã. Será que é inconstitucional uma proposta dessa? Acho que não. Mas será que passaria na Câmara dos Deputados? Acho que não também, sabe? Porque eles não vão querer montar uma estatal para ficar recolhendo esterco e mandando para casa deles, nem para casa dos parentes deles. Eles têm uma noção clara do que é constitucional e razoável e do que é constitucional, mas não é razoável. E não é razoável você dar anistia para vagabundagem, você dá anistia na prestação de contas. Irregularidade na prestação de contas. Irregularidade significa que a prestação de contas está em desacordo com a legislação. Se a prestação de contas está em desacordo com a legislação, tem que ter punição, e uma das punições é a suspensão do fundo. Aí eles vão lá e acabam com isso. É um absurdo. E aí, na mesma semana, montam 3 CPIs para pagar de bacana para dizer que estão investigando os crimes dos outros. Que crimes que eles estão investigando? Crime que já está sendo investigado. As Americanas são um escândalo, é um rombo, mas já está sendo investigado. Polícia Federal, Ministério Público, Comissão de Valores Mobiliários. Vai ser investigada nos Estados Unidos. Aí alguém vai ter medinho desse bando de deputado e senador, deputado, que esses são CPIs da Câmara dos Deputados, xingando o presidente, o ex-presidente, o vice-presidente, o diretor de relações institucionais das Americanas, chamando o presidente da CVM, chamando o diretor da Polícia Federal, falando: eu exijo, entreguem os documentos. Aí pega os documentos que a polícia já tem, os documentos que o Ministério Público já tem. Alguém duvida que o movimento do Sem Terra comete crime ao invadir terra produtiva? Alguém tem dúvida de que é um absurdo entrar numa propriedade da Embrapa? Alguém discute que é razoável, que não é razoável, invadir a propriedade do Grupo Suzano? Ou alguém acha que o Grupo Suzano tem uma terra improdutiva? Não, a terra é devoluta, não era devoluta. Vai brigar na justiça. Não, eles invadem. Não pode, a lei não deixa. Aí vem papinho, mas MST é um grande produtor agrícola. Produtor agrícola coisa nenhuma. É uma fraude. Isso é uma piada. Produz nada. Produz pouco. A produtividade do MST no Rio Grande do Sul é metade da produtividade média do estado. Metade. Não estou comparando com os maiores, os melhores, os mais produtivos. Produtividade média do Rio Grande do Sul de arroz é o dobro da produtividade dos assentamentos do MST. Sou um grande produtor de arroz orgânico, 0,12% da produção nacional. Nada. Piada. Mas vai fazer uma CPI? Já tem polícia, já tem Ministério Público, já tem CPI. Para quê? Para chamar o Sted e ele ficar xingando o Sted, o Ricardo Salles, que é presidente da CPI, vai ficar lá, esse relator, sei lá que diabo que ele é, enchendo o saco do Sted, e os caras do PT, BBB, para chamar o presidente do Grupo Suzano, chamar o presidente da Embrapa. Palhaçada! Não é a CPI que vai resolver o problema do MST. Outra,
CPI para apurar a máfia das apostas. Já está sendo apurada. A gente só sabe que existe uma máfia das apostas porque ela está sendo apurada e investigada. Para quê? Botar os deputados ali para ficar fazendo cirquinho. Então CPI não dá em nada. CPI é uma piada. Não devia existir CPI, a não ser em casos extraordinários. Eles estão banalizando a CPI e criando escândalo. Banalizando a CPI. Nenhuma dessas CPIs tem utilidade. E olha, eu estou dizendo, é um escândalo que faz o MST. É um crime invadir terra produtiva. É um absurdo o que fizeram os gestores das lojas americanas. Ladrões. Um roubo. É um assalto. Um buraco bilionário. E, no entanto, já não temos que achar que tem que investigar pelo parlamento. O parlamento faça leis razoáveis. Fiscalize o poder público de forma razoável. Não colabore com o escândalo, como está colaborando ao fazer uma PEC para liberar de multa a picaretagem, a bandalha. Então vai ter uma CPI da PEC 9, vai ter uma CPI da CCJ, presidida pelo Rui Falcão. A sessão foi presidida pelo deputado Rui Falcão. Vai ter uma CPI do Rui Falcão. Faz o menor sentido ficar pagando de bacaninha. Aí vai ter a CPI, a CPMI do 8 de janeiro também. Então, o Congresso brasileiro tem coisas muito importantes para fazer. Tem que aprovar a reforma tributária. Tem que discutir o arcabouço, que aliás ontem teve a votação, conseguiram urgência para o projeto do arcabouço, ou seja, as mudanças nas regras fiscais, e isso deve andar, fundamental, é importante. O Brasil precisa se organizar. E o Congresso tem um papel extraordinário. O Arthur Lira, Rodrigo Pacheco tem uma missão que neste desenho de país que nós temos é fundamental. O nosso presidencialismo é um presidencialismo de pé quebrado. É um presidencialismo com uma força no Congresso muito grande. Que o Congresso faça a sua parte, que a reforma tributária seja a expressão das nossas necessidades. E se o parlamento não fizer, ninguém vai fazer, ainda bem, porque é lá que tem que ser essa discussão. Agora, ficar brincando de fiscalzinho, de xerife, com estrelinha de xerife de plástico, sabe? Dessas de loja de brinquedo, com revolvinho de plástico de brinquedo. Vai colocar o quê? Aqueles chapéus de mocinho com lencinho no pescoço, de filme de bang bang velho? Esteja preso. O senhor respeite esta comissão. O senhor tem a obrigação moral de colaborar e falar o que está acontecendo. CPI, palhaçada. Agora, vida real, nos bastidores, né? Nos bastidores, produzindo um escândalo. Então, fique registrado. Numa mesma semana, a Câmara dos Deputados conseguiu um feito. Produziu 3 CPIs para investigar o escândalo dos outros e produziu um escândalo para não ser fiscalizada, para não ser investigada, para nada, porque assim ela consegue proteger os partidos. E a gente acha que os deputados, quando a gente acha que os deputados estão trabalhando para a gente, pelos nossos interesses, está aí uma seçãozinha da CCJ trabalhando pelos interesses baixos deles, para que eles possam se locupletar, para que eles não tenham que se sujeitar àquilo que a gente tem, que é prestar contas, né? Pagar os nossos impostos direitinho para que o dinheiro vá para eles e eles usem como eles quiserem, porque na hora de prestar contas, eles vão para uma PEC, vai tramitar, vamos ficar de olho, quem sabe cai, né? Mas o primeiro movimento, por 45-10, foi aprovar gostosinho essa PEC. E no cirquinho, fingindo que trabalha pra gente, 3 CPIs. É uma piada, uma semana pra gente não esquecer. Não sei se você concorda, se você discorda, mas é o meu ponto de vista sobre o assunto.